Muito bem, então, pessoal. Então, nessa aula de hoje, né, nós vamos trabalhar um pouco um conteúdo aí que é estender, né, o teste de hipótese para outras situações, né, que diferentes do que a gente já viu até agora, né? Todos os problemas que a gente viu, a gente pode modelar esses problemas como vindo de uma distribuição binomial, né? Então, a gente viu o problema da moeda, do medicamento, lá no caso da introdução aos testes de hipótese. Só que esses problemas podem ser modelados com essa distribuição. Só que há outros problemas que não dá, né? Por exemplo, a altura das pessoas segue uma distribuição normal, né? O ideal seria usar uma variável aleatória com distribuição normal. Então, como é que eu aplico, que eu faço testes de hipótese quando eu tenho uma outra distribuição, né? Quando eu tenho problemas que se encaixam em outras distribuições. Aí a gente vai usar os mesmos princípios, né? Lembrando que quais são esses princípios, né? Quando a gente fizer um teste de hipótese, a gente vai estar sempre fazendo um teste de hipótese com relação a um parâmetro de uma distribuição. Então, se a distribuição de probabilidade que descreve melhor o meu problema é normal, então eu vou ter que fazer testes de hipótese com relação aos parâmetros da normal. Os parâmetros da normal são o mi e o sigma, né? E aí eu tenho que transformar o meu problema de teste numa conjectura sobre os parâmetros da distribuição normal. E para isso eu preciso de uma estatística de teste, né? Voltando aqui, vamos para a lousinha, né? Quero mostrar uma coisa para vocês, né? Quando a gente estava trabalhando lá com a distribuição binomial, né? O que a gente tinha? Os nossos problemas se encaixavam, né, numa distribuição binomial e a gente fazia sempre testes de hipótese com relação a um parâmetro P, né, que era o parâmetro da distribuição binomial. Então, no caso, por exemplo, a gente tinha, por exemplo, a hipótese nula, no caso da moeda lá, que se a moeda fosse honesta, a gente considerava que o P era igual a meio, e se a moeda não fosse honesta, a hipótese alternativa era que o P era diferente de meio, né? Então, quando a gente fazia isso, a gente coletava, depois que a gente definia as hipóteses, a gente coletava uma amostra e calculava um P, né? A gente fazia uma estimativa de P. A estimativa de P, né? Eu não sei se eu mostrei já isso para vocês, mas a gente usa para indicar que um valor é calculado a partir dos dados, a gente usa um chapéu, né? Então esse P chapéu é uma estimativa, né? Ele é uma estimativa de P, do parâmetro verdadeiro. E no caso, essa conta que a gente faz, né, é a estatística, né? Na estatística, uma estatística, esse termo estatística, se refere a uma quantidade que a gente calcula a partir dos dados da amostra. Então, essa estatística, que é esse estimador, era calculado somando, né, o número de resultados que deram sucesso, que tem distribuição binomial, por ele, né? Então, por exemplo, no caso dos lançamentos da moeda lá, a gente trabalhou, por exemplo, com n igual a 12, né? Então a gente pegava quantos sucessos ocorreram, será 6, e dividia por 12, né? E essa era a minha estimativa de P. Agora, né, que a gente está trabalhando com problemas que envolvem a normal, eu vou trabalhar com outras estatísticas, né? Especificamente, a gente vai fazer agora, nessa aula, teste de hipótese para, para a média, né? Para a média. E essa média, pessoal, é um parâmetro da normal, né? Essa média aqui é o parâmetro mi, né? Então, o que acontece? Imagina então que eu tenho um problema que ele pode ser descrito por uma normal, né? Então, uma altura das pessoas, por exemplo, né? Então, a altura das pessoas tem, vamos dizer assim, que elas têm uma distribuição normal com um mi zero, né? Que eu não sei qual que é, e um sigma, né? Vamos supor aqui que esse sigma é conhecido, tá? Então, eu tenho que o parâmetro, né, que é desconhecido para mim aqui, é esse mi, né? Então, vou até usar um mi aqui. Então, esse parâmetro mi vai funcionar como P lá, no caso da distribuição binomial. E aí eu preciso de uma estatística de teste que envolva o mi, né? Para a gente fazer isso, né, vamos lembrar de alguns detalhes aqui, né? Então,
Imagina que a altura das pessoas tem distribuição normal. Então, quando eu for medir a altura de várias pessoas, é como se eu estivesse observando a variável aleatória várias vezes, tá? Então, imagine que eu tiro uma amostra de tamanho n, tá? Isso aqui são... Cada uma delas é uma amostra. Então, essa aqui é uma amostra de tamanho n. E aí, como a altura das pessoas tem distribuição normal, vamos dizer que essa altura tem uma distribuição normal com parâmetro μ e desvio padrão sigma, e aqui eu vou supor que esse sigma é conhecido, tá? Então, o único parâmetro realmente que eu vou estar testando aqui é o meu μ. Vou até usar o azul aqui para destacar. Então, o μ é o único parâmetro, né? A gente sabe, né, pessoal, que quando a gente quer estimar μ, a melhor estimativa de μ que a gente pode ter é a média amostral. E a média amostral é justamente você pegar os valores da sua amostra, somar, né? E dividir pelo total, né? E dividir por n. E aí, a gente precisa saber, né, qual que é a distribuição, né, disso aqui. Aí a gente precisa de alguns resultados, né? Como cada um desses caras aqui tem distribuição normal com média μ, a gente sabe, por exemplo, que o valor esperado dessa variável aleatória é justamente o parâmetro μ, né? E a gente sabe que a variância dessas variáveis aleatórias aí é igual a sigma quadrado, que aqui no caso a gente vai supor conhecido, né? Então, qual que será que vai ser a distribuição de x barra, né? Eu já mostrei isso lá para vocês na aula de distribuição normal. Se você não lembra, eu sugiro que você vai lá dar uma olhada agora. Mas a gente sabe, por exemplo, que o valor esperado de x barra, ele também é igual a μ, né? E a gente sabe também que a variância de x barra, isso também eu deduzi lá para vocês, é sigma quadrado dividido por n, né? E isso implica também, portanto, que o desvio padrão, né? Se você aplicar a raiz, vai ficar sigma sobre a raiz de n. Então, o que significa isso, né? Que se eu pegar o x barra e subtrair de μ e dividir por sigma sobre a raiz de n, qual que é a distribuição disso? A distribuição disso é uma normal padrão, tá? Ou se você quiser explicar com aquele formato lá que a gente já conhece, isso aqui é uma normal padrão, tá? Então, essa estatística aqui, ela tem uma distribuição normal padrão, quer dizer, eu posso olhar uma tabela da normal padrão para ver, né, qual vai ser a característica aqui dessa distribuição. Então, a gente vai usar isso, né, para fazer o nosso teste de hipótese, né? Então, voltando lá, né, para os slides, quando você olha esse slide aqui, ele está dizendo o seguinte, ó, a gente vai explicitar a nossa hipótese em termos do parâmetro μ, como era, né, de se esperar, já que a normal tem dois parâmetros e sempre o teste de hipótese é uma conjectura sobre os parâmetros, e a gente está supondo também que o sigma é conhecido, então só sobrou o μ. Então a hipótese tem que se referir ao μ. O μ aqui a gente vai testar a hipótese de que ele seja um valor específico, que aqui está como μ0. E aí a estatística do teste vai ser justamente essa que a gente acabou de mostrar. Vai ser x barra menos o μ0 dividido por sigma raiz de n. O μ0 é o valor que eu vou testar, ele vai ser conhecido numericamente, o sigma é conhecido, eu vou ter ele também, o tamanho da amostra vai ser pré-determinado, então também eu vou ter. Então todas as grandezas aqui eu vou saber, com exceção do x barra que vai ser obtido na amostra. Então eu vou fazer uma conta e vou chegar num valor da estatística de teste. E aí, o meu teste de hipótese, ele pode envolver, né, ele pode ser bilateral, né, ou pode ser unilateral, né?
dependendo do problema em específico que eu tiver, né, trabalhando. E a região de rejeição, ela vai ser da mesma forma, ó, vai ser quando eu for um teste unilateral para a direita, né? Imagina o seguinte, eu estou testando a hipótese alternativa da minha média ser muito maior do que o valor de referência lá. Então, eu só vou acreditar nisso se eu observar uma estatística de teste realmente grande, né? Mas grande quanto? Acima de um limiar, né? Z alfa, que aí eu considero que essa vai ser a minha região crítica ou região de rejeição, né? É o mesmo fundamento lá dos testes de hipótese para a distribuição binomial, né? Só que agora eu estou numa normal. Então aqui a carinha da normal, né? Se eu pegar esse primeiro caso aqui, então esse Z alfa, a partir de um certo Z alfa, eu vou considerar aqui, né, que eu rejeito, né? E aqui, pessoal, tem uma diferença, né, que é o seguinte. Esse valor de limiar, ele vai ser obtido, descoberto, a partir do alfa, né? Onde o alfa também é a probabilidade de erro tipo 1, né? É a probabilidade de rejeitar a hipótese nula quando a hipótese nula é verdadeira. E a gente vai considerar esse alfa, né? Em geral, 5%, 1%, né? Vai depender das exigências do problema, né? E a gente vai descobrir o valor exato aqui do Z com base no alfa que a gente vai fixar anteriormente. Então, sabendo o alfa, sei lá, 5%, eu vou achar o valor aqui que deixa 5% na cauda. Então, quando a estatística de teste ultrapassar esse limiar, eu vou rejeitar a hipótese nula, né? No caso unilateral. Se for unilateral para a esquerda, eu vou fazer a mesma coisa, só que com menos Z alfa, né? E aí, se a minha estatística do teste for menor do que menos Z alfa, eu vou rejeitar. E se for um teste bilateral, eu vou ter Z alfa sobre 2 de um lado e menos Z alfa sobre 2 do outro lado. E aí eu vou rejeitar caso a minha estatística de teste caia aqui nessa região achurada aqui, eu vou rejeitar, né? Quer dizer, se o meu mi, a minha estatística de teste indicar que ele está muito distante, ou para a esquerda ou para a direita, eu vou rejeitar, né? Então a estrutura do teste de hipótese continua a mesma. A gente só mudou a estatística de teste, né? E agora, né, a forma de calcular a probabilidade do erro tipo 1, tipo 2, tá? Então o roteiro para o teste continua o mesmo, né? A gente vai identificar o parâmetro de interesse, no caso aqui a média, determina o valor, né, da hipótese nula, que é o μ0, especifica a hipótese alternativa apropriada, pode ser um caso, né, unilateral ou bilateral, dê a fórmula, aí calcula, né, o valor da estatística, mas a gente precisa primeiro do alfa, né, especifica a região de rejeição com alfa, calcule as quantidades necessárias, obtenha o valor da estatística e aí com base na região crítica a gente decide se rejeita ou não, tá? É o mesmo procedimento que a gente já usou, né? Então vamos pegar aqui um caso, né, que é um exemplo. Então a gente tem aí esse probleminha que é um fabricante de sistemas anti-incêndio por aspersão usados para proteção contra incêndio em edifícios de escritórios alega que a temperatura média real de ativação do sistema é 130 graus. Uma amostra de 9 desses sistemas, né, quando testados, produz uma temperatura média amostral de ativação de 131,08. Se a distribuição dos tempos de ativação fosse normal, com desvio padrão 1,5, né, os dados contradiriam a alegação do fabricante? Então vamos lá, pessoal, tá? A gente tem várias informações aqui, né? A gente sabe, né, que a amostra é tamanho 9, a gente sabe que o valor do x barra deu 131,08. A gente quer testar a hipótese se ele é realmente 130, né? E aí a gente vai calcular a estatística de teste, sabendo também que o desvio padrão é 1,5, né? E, importante, tá? O nível de significância aqui tem que ser 001, né? Então a gente já tem tudo que a gente precisa. Então vamos lá, o parâmetro de interesse é mi, né? A nossa hipótese nula vai ser mi igual a 130, né? Porque aqui eu vou supor o seguinte, né? Que se a gente tem que ter a referência, que o meu
e que eu vou rejeitar essa hipótese se tiver evidência que a minha temperatura média é maior, né? Que é isso que eu estou querendo saber aqui. A minha temperatura média é um pouco maior. Será que isso é suficiente para rejeitar a hipótese, né? A um nível de significância de 0,01, a gente vai descobrir, né? E aqui a gente está usando diferente. Por quê? Porque aqui eu quero saber se é diferente. Tanto faz se é para cima ou para baixo. Se tiver fora da especificação, é ruim, né? Então aqui é para diferença, né? Então eu tenho as duas hipóteses, né? Aí eu vou pegar a minha estatística do teste. O meu μ0 é o valor aqui, né? Do μ0, vou colocar ele aqui. O desvio padrão também eu coloco. O n é igual a 9, né? E aí eu preciso obter a minha região de rejeição, né? E como é que eu obtenho, né, a minha região de rejeição? Aí você tem que usar a tabelinha da normal, né? Aí a gente, deixa eu ir até aqui para nossa lousinha. Você vai consultar, né, uma tabela da normal, né? Por quê? Porque você tem que achar a sua região crítica, né? Você tem lá a distribuição aqui é o zero, né? Você tem lá a distribuição normal. E aí você tem que achar exatamente, no caso aqui, ó, como é o teste é bilateral, eu vou ter uma que dividir aqui dos dois lados, né? Então vai ser alfa sobre 2. Então eu tenho que achar aqui, ó, qual é o z que deixa alfa sobre 2 para cada lado. Aqui vamos lembrar, né, pessoal? Nós estamos trabalhando com alfa igual a 0,01, né? Então alfa sobre 2 vai ser 0,005, né? Então, na verdade, aqui vai ser Z005. Eu vou até apagar aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, que esse é o meu Z005, né? E aí eu vou ter que olhar na minha tabelinha, né, para fazer isso. Se você não lembra como acha na tabelinha, dá uma assistida no vídeo que eu mostrei como consultar a tabela, né? Mas eu vou procurar aqui uma tabela e vou colar ela aqui para facilitar para a gente fazer isso, tá? Então deixa eu ver aqui se eu consigo pelo menos colar aqui uma tabelinha. Deixa eu ver onde que tem uma tabela. Vou abrir estou procurando aqui no meu computador uma tabelinha que eu possa consultar aqui, né? Eu vou pegar a parte negativa da tabela, tá, pessoal? Porque eu quero fazer com que a gente consiga consultar aqui a tabelinha, né, e obter um valor aí o mais próximo possível. Então, vou pegar aqui então só um pedacinho da tabela que é para a gente conseguir, né, fazer. Então, só preciso de um pedacinho dela aqui até o 3. Tá. Copiei, deixa eu voltar aqui na nossa lousinha. Vou colar aqui. Muito bem, tá, pessoal? Então vamos lá. Eu vou obter esse Z aí, né? Lembrando, pessoal, que essa tabela, né, que eu passei para vocês, depois você assiste lá a aula de normal de novo, ela registra a acumulada, tá? Então, essa tabela está organizada da seguinte maneira, né? Esses valores que vocês estão vendo aqui é a área de um certo valor para trás. Então, por exemplo, se eu pegar aqui 1,6, né? Se eu pegar aqui exatamente menos 1,6, lembrando que aqui é o zero, né? O que que essa tabela dá? É essa área daqui para trás, ó. Ela dá essa área, né? Deixa eu até colocar em azul. Ela dá essa área aqui, ó. Então, eu tenho que encontrar
o valor de Z que deixa 0,05, né? Por quê? Porque se eu pegar 0,05 aqui e mais 0,05 aqui, no total vai dar o 0,01, né? Que é o valor de alfa que foi pedido para nós. Então eu tenho que achar o Z 0,05. E eu só preciso achar esse, porque por simetria vai ser o mesmo valor positivo do outro lado, que vai deixar a cauda igual do outro lado, né? Então, olhando aqui, pessoal, a gente procurar aqui, ó, o 0,05 não tem exatamente o 0,05, mas tem esses dois caras aqui, ó, 0,0049 e 0,05. E lembrando que essa tabela aí, né, a parte de cima dela são a segunda casa, né? Então aqui não está descrito, né? Mas essa coluna aqui é o valor de Z e aqui é 0,01, 0,02, 0,03, 0,04, 0,05, 0,06, 0,07, 0,08, 0,09, né? Então, olha só, né? Então a gente está aqui em menos 2,58 ou menos 2,59, né? Então, o Z, de acordo com o que está aqui, né? O nosso Z, o menos Z, que deixa 0, aliás, aqui é 0,005, tá, pessoal? Deixei um a mais aqui. Mas aqui é 0,0505. Então, aqui o meu Z, 0, que deixa 0,005, é o valor bem do meio aqui, né? É menos 2 e menos 2,5. E a segunda casa está entre 8 e 9. Então, eu posso até colocar 8,5, né? Vamos pegar o valor que está no meio. Então, esse cara aqui, ó, é menos 2,585 e aqui é 2,585, né? E aí, se a minha estatística do teste, né, que é aquele x barra menos μ0 dividido por sigma sobre a raiz de n, eu ponho todos os valores lá. E se esse valor cair aqui na região crítica, tanto para baixo quanto para cima, se ele cair aqui na parte vermelha, eu rejeito. Se ele cair na parte aqui do meio, eu não rejeito, tá? Então, vê lá a aula de normal de novo, se você não lembra como que a gente faz isso, mas você precisa só consultar. E aí, olhando aqui, né, substituindo, né, os valores, aqui até ele nem colocou o 5, né, ele já colocou só o 2,58 aqui. Mas a região crítica é maior do que isso e menor do que menos 2,58. Substituindo, né, o n igual a 9, o sigma igual a 131,08, né? Aliás, o sigma igual a 1,5 e o μ0 e o x barra 131,08, o μ0 é o valor do teste, fazendo essa conta toda, deu 2,16. E 2,16, pessoal, a gente rejeita ou não rejeita o teste? A hipótese nula. Muito bem, vamos lá voltar para a nossa lozinha. 2,16, pessoal, vai cair aqui, ó. Se aqui é o 2,85, então o 2,16 está aqui, ó. E aqui ele está fora da região de rejeição. Então qual que é o resultado? Não rejeita a hipótese nula, tá? Não rejeita. Beleza, gente? Então, assim, foi um exemplinho que eu fiz aqui para vocês, né? E eu vou, depois na próxima aula, falar um pouquinho sobre o p-valor, mas vou encerrar esse vídeo aqui, por aqui para ele não ficar tão longo.